Então, vamos passar agora novamente por cada termo da equação e lembrar de onde eles vieram para tentar entender o que é que eles significam nessa forma final. Então, lembre-se que esses três termos aqui, né, eles vieram lá quando a gente contabilizou a taxa de transferência de calor por condução que entra e que sai do volume de controle. Então, eles representam exatamente isso, essa taxa líquida de condução de calor na direção de x, na direção de y e na direção de z. Já esse segundo termo aqui, ele representa a taxa de calor que está sendo gerada dentro daquele material. Como eu falei, isso é muito comum quando a gente está analisando transferência de calor em resistências elétricas, por exemplo. Já o nosso último termo aqui, que vem lá de cima, né, que a gente começou representando como termo de energia acumulado no volume de controle, ele vai existir, né, sempre que houver um desbalanço do lado esquerdo aqui da equação. Sempre que houver um desbalanço em todos esses termos aqui, ou seja, entre as transferências de calor por condução e energia gerada ou energia consumida. E aí a consequência física desse desbalanço aqui é um acúmulo de energia que a gente vai observar exatamente como um aumento da temperatura do material ao longo do tempo. E onde é que entram, nesse caso aqui, né, as características do material em todo esse processo de condução de calor? Né? Eles entram em dois pontos. Né? Primeiro, a condutividade térmica vai ser importante nesse balanço de energia, ela aparece aqui nos três termos, ok? Segundo, a densidade e o calor específico também vai ser importante nesse processo de armazenamento de energia, beleza? E aí observe aqui que agora, nessa forma final, né, essa equação geral da condição de calor não consegue agora fornecer aquilo que a gente prometeu lá no início. Né? Veja que agora, aqui nessa equação diferencial, a gente tem a temperatura em função de x, y, z e função do tempo. Né? Então, se a gente solucionar essa equação diferencial aqui, a gente vai obter uma função da temperatura em função de x, y e z em função do tempo. Nessa solução completa aqui, né, e tridimensional, essa equação da condição de calor ela não tem uma solução analítica. Ela pode ser resolvida de forma numérica. Mas vão existir diversos casos importantes na engenharia onde a gente vai conseguir simplificar essa equação e aí sim solucionar de forma analítica ela. Então, o que a gente vai ver agora vão ser as simplificações mais usuais dessa equação da condição de calor. Né? Então, o primeiro caso que a gente vai ver aqui são as questões relacionadas à multidimensionalidade dessa equação. Né? Ok, então aqui basicamente eu repeti, né, a equação geral da condição de calor, né, para a gente analisar essa questão de multidimensionalidade. Né? Então, quando é que a gente vai utilizar essa equação nessa forma geral, em três dimensões, ou numa forma simplificada, né, válida para duas dimensões ou uma única dimensão? Né? A multidimensionalidade dessa equação é caracterizada pela presença desses gradientes de temperatura, ou seja, um gradiente na direção z, um gradiente na direção y e um gradiente na direção x. Né? Porém, nem sempre, em um determinado fenômeno, esses gradientes de temperatura vão ser significativos nas três direções. Né? Então, para avaliar se um problema é unidimensional ou pode ser aproximado como unidimensional ou bidimensional, a gente tem que avaliar a magnitude desses gradientes, a gente tem que avaliar a magnitude de um gradiente com relação ao outro. Então, por exemplo, numa situação onde você tem uma forte diferença de temperatura na direção de x e uma diferença de temperatura na direção de y mais fraca ou menor, né? E uma diferença de temperatura na direção de z também um pouco inferior com relação a x, seria uma situação onde você pode eliminar esses dois termos com relação a esse termo aqui. E aí essa equação se reduziria a um caso unidimensional. O segundo caso, a segunda situação onde é bastante comum a simplificação dessa equação geral diz respeito a como a gente trata a condutividade térmica do material. Né? Veja que aqui a condutividade térmica desse material está dentro dessa derivada dx, dy e dz. Isso indica que, escrita dessa forma, estou falando que essa condutividade aqui ela varia conforme a posição do material. Né? A situação mais comum que a gente encontra seria a situação onde a gente tem um meio, né, ou um material, que ele é uniforme, ou que possui a condutividade térmica uniforme, ou seja, ele independe da posição do material. Então, nesse caso, se ele independe da posição, essa condutividade térmica ela pula para fora aqui do parênteses. Também, se esse material a gente considera como isotrópico, a condutividade térmica dele é a mesma na direção x, na direção y e na direção z. Okay? Então, para um material de condutividade térmica uniforme e isotrópica, então, para um material que é uniforme e isotrópico, a gente pode reescrever essa equação da seguinte forma. Ele vai ter uma condutividade única, que representa a condutividade em todo o material, né? E aí esse termo vai multiplicar
Como esse termo aqui ele pulou aqui para fora da derivada, agora a gente vai ter aqui uma derivada segunda da temperatura. Então, esse termo vai ficar d2t dx2 mais os dois termos restantes. Mas, aí eu vou repetir o restante dos termos aqui, né? Que seria a energia gerada mais o termo de energia acumulada ou armazenada. Então, veja aqui que a equação começa, a cara da equação começa a mudar. Por isso que é importante a gente ver essa dedução para a gente lembrar de onde é que vem esses termos, né? Observe que esse termo, agora que representa a taxa líquida de transferência de calor por condução na direção x, veja que ele mudou completamente com relação de onde ele veio, lá de cima, ok? Então, a gente tem que sempre se lembrar de onde ele veio para entender o que é que ele significa nessa forma aqui. Nessa situação aqui, onde a gente tem, então, meio uniforme e isotrópico, eu posso também reescrever essa equação dividindo toda ela pela condutividade K. Okay? Então, se eu dividir aqui todo mundo por K, desse lado aqui eu vou ter os termos de derivada segunda, aí eu vou reescrever os dois termos agora, mais o meu termo de geração de energia térmica, que agora vai aparecer dividido pela condutividade, e agora aqui do outro lado eu tenho a seguinte combinação de propriedades, né? Densidade do material, calor específico do material, dividido pela condutividade térmica, multiplicado lá pelo termo de energia armazenada, que agora é a variação da temperatura no tempo. Essa combinação de propriedades aqui, ρ, Cp e K, vai dar origem a uma propriedade que a gente chama de difusividade térmica. Na verdade, a difusividade térmica ela vai ser definida como a condutividade do material dividido pela sua densidade e calor específico. O que é que representa essa propriedade de difusividade térmica? Ela representa a capacidade do material em conduzir calor com relação à capacidade do material em armazenar calor. Então, os materiais de alta difusividade térmica, eles tendem a conduzir mais calor do que armazenar. E os materiais de baixa difusividade térmica, eles armazenam mais calor do que conduzem calor. Qual é a implicação física disso? Ou seja, os materiais de alta difusividade térmica, eles armazenam menos calor. Em outras palavras, você vai ver uma forte variação de temperatura desses materiais no tempo. Então, na medida que você transfere calor por condução, ele aquece rápido e resfria rápido. Por outro lado, os materiais de baixa difusividade térmica, quando você transfere calor para esse material, você vê uma mudança de temperatura muito lenta com relação ao tempo, tanto no aquecimento quanto no resfriamento. Exemplos de materiais com alta difusividade térmica são normalmente os metais, né? E baixa difusividade térmica, que são aqueles que armazenam bastante calor. Você tem, por exemplo, tijolos refratários e materiais cerâmicos. Se você fizer uma análise de unidade de medida aqui, você vai ver que a unidade da difusividade térmica é metro ao quadrado por segundo. Okay? Então, continuando, uma outra situação que a gente consegue simplificar essa equação geral é a situação onde a gente, por exemplo, não tem geração de calor, né? Situação, inclusive, bastante comum. Né? E outra situação, né, onde a gente pode simplificar essa equação geral da condição de calor, né, diz respeito a esse termo de energia acumulada. Né? Em que situação a gente pode simplificar esse termo? Esse termo, normalmente, ele é simplificado quando a gente tem uma pequena variação da temperatura ao longo do tempo, ou seja, quando essa variação da temperatura em função do tempo, ela não é significativa. Isso normalmente ocorre na situação que a gente chama de regime permanente, ou regime estacionário, né? E fisicamente, se a gente lembrar lá do início da videoaula, né? Isso vai ocorrer sempre que a gente tiver um balanço aqui desses termos de transferência de calor, ou seja, sempre que o calor que está sendo transferido para o volume de controle for igual àquele calor que está sendo removido do volume de controle, né? Não vai existir esse termo de energia acumulada, consequentemente, a temperatura desse material não vai mudar ao longo do tempo, e aí esse termo aqui ele pode ser desprezado. Então vamos voltar lá para o slide. Ok, então agora a gente chega no final dessa videoaula, né? Então nessa videoaula a gente deduziu a equação geral da condição de calor, né? Ela foi deduzida aqui em coordenadas cartesianas, né? Essa equação geral na sua forma final, ela tem unidade de watt por metro cúbico. A gente viu também o significado físico de cada termo que compõe essa equação e como é que a gente pode simplificar essa equação, né? Nosso próximo passo agora, né, vai ser aplicar essa equação aqui em situações particulares, né, para se determinar os campos de temperatura, né? Ou seja, a temperatura em função das coordenadas de um determinado meio. Né? Aí vocês devem estar lembrados lá das disciplinas de equações diferenciais, né, que para a gente resolver uma equação diferencial, né, a gente precisa também conhecer informações sobre a nossa variável, né, nas fronteiras do domínio. Né? Ou seja, a gente precisa estabelecer também condições de contorno. Né? Então, na próxima aula, o que a gente vai ver vai ser quais são as condições de contorno típicas, né, em problemas de transferência de calor, né, e como é que a gente representa matematicamente essas condições de contorno.
para chegar, né, na solução particular daquele problema que a gente estiver estudando. Beleza? Então, obrigado por assistir e até a próxima aula.